Europa para produzir álcool. Com a dobradinha sorgo-cana, o Brasil poderá se consolidar como país de ponta no uso da energia renovável a partir da agricultura. Quando a gente fala em sorgo, o que é que vem à sua cabeça? Talvez você se lembre daquele sorgo que produz grãos e forragem para alimentar o gado. Certo, Ellen? Mas saiba que nos últimos anos, com o mundo cada vez mais voraz por fontes de energia renováveis, um outro tipo de sorgo voltou a despertar a atenção dos pesquisadores. É o sorgo sacarino, que assim como a cana serve para fazer etanol, como conta a repórter Camila Marconato. O tema não é assim novo. No Brasil de hoje, o sorgo importante mesmo é o sacarino. Este sorgo tem O tal sorgo sacarino já foi assunto das primeiras reportagens do Globo Rural no comecinho da década de 80. O sorgo é colhido na entre-safra da cana, o que permite maior rentabilidade no funcionamento da usina. Na época, assim como a cana-de-açúcar, o sorgo sacarino fazia parte do Proálcool, o Programa Nacional do Álcool, lançado pelo governo em 1975 para tentar substituir parte dos combustíveis derivados do petróleo. Mas não demorou muito e a cultura praticamente desapareceu. Os recursos para pesquisa minguaram e os resultados da época ficaram guardados nas prateleiras dos institutos. Agora, quase 30 anos depois, o sorgo sacarino está de volta. A principal diferença entre o sacarino e os outros tipos de sorgo está aqui dentro do colmo, que é esta parte da planta. É que os colmos do sorgo sacarino, assim como os da cana, são cheios de caldo e açúcar. Esses colmos aqui, passado nas moendas, nós podemos extrair caldos semelhantes ao da cana-de-açúcar para a produção de etanol. Rafael Parrella é agrônomo e pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. Trabalha hoje especificamente com melhoramento genético de sorgo sacarino. A maior parte de seus ensaios fica num campo experimental da instituição no município de Nova Porteirinha, colado ali com Janaúba, norte de Minas Gerais. Aqui, Rafael testa o rendimento de 25 novas variedades da cultura. Dessas nós vamos selecionar as mais promissoras para estar lançando nos próximos anos. O sorgo é uma gramínea tropical nativa de países africanos, ali da região do Sudão, Etiópia. Foi domesticado há mais de 1000 anos e é usado principalmente na produção de grãos e forragens para alimentação animal. Só o sorgo tipo sacarino tem o caldo açucarado que vira etanol. Da espécie Sorghum bicolor, o sacarino também produz grãos e massa verde e pode chegar a 3 metros de altura. O momento agora, segundo o Dr. Rafael, é favorável para a pesquisa. No mundo, a demanda por fontes de energia renováveis mais limpas cresce a cada dia. Mas vale ressaltar que a ideia aqui não é substituir as matérias-primas já consagradas. Por que produzir etanol de sorgo num país onde a cana vai tão bem e dá tão certo? A cana realmente ela vai muito bem, é bastante produtiva e ela vai continuar expandindo. Contudo, existe uma entre-safra na cana-de-açúcar onde não se tem matéria-prima para processar. É aí que o sorgo sacarino poderia se encaixar muito bem, ampliando aí o período de moagem das usinas. E sem ampliar a área, porque poderia se utilizar áreas de canaviais em renovação, utilizando o sorgo sacarino. Vamos entender como isso funciona. Na região Centro-Sul, a colheita da cana vai de abril a novembro, dezembro. O sorgo plantado de setembro a novembro seria colhido justamente de janeiro a março, época de entre-safra da cana. O plantio feito por sementes e a possibilidade de mecanização da lavoura usando os mesmos equipamentos da cana também são grandes vantagens da cultura. Um problema hoje é a falta de sementes de sorgo sacarino no mercado. A Embrapa chegou a lançar uma variedade no passado, a BRS 506, mas não existe mais dela para vender e a instituição não quer relançá-la. Prefere apostar nas variedades novas, mais produtivas que o Rafael está testando. Para avaliar o rendimento das 25 novas variedades, funcionários da Embrapa colhem 8 exemplares de cada uma delas.
Os grãos são separados e tudo é identificado. Na sala de moagem, a equipe pesa a biomassa, massa verde total de cada feixe de sorgo. 4,450 kg. Depois, eles passam os 8 exemplares de cada variedade na moenda e extraem o caldo. Registram o volume e o peso total do produto. Medem também o chamado Brix, o teor de açúcar presente no caldo. Quanto que deu de teor de açúcar essa? 22. E eu vi você comemorando, Rafael, por quê? Porque esse valor é o que nós estamos procurando. São valores superiores a 20 graus Brix, que é o que, em média, a cana-de-açúcar apresenta nas usinas. Quer dizer que esse 22 para você está muito bom. Está excelente. Apresentar bons teores de açúcar é fundamental, mas outros fatores também influenciam. Uma boa variedade deve produzir ainda bastante caldo. E para isso, tem que render no campo. Quanto mais toneladas de biomassa por hectare, melhor. Agora, em quanto tempo você acha que essas novas variedades vão estar disponíveis no mercado? A perspectiva nossa é que no próximo ano, em 2012, para a safra 2012-2013, a gente tenha semente desses novos materiais de sorgo sacarino no mercado para comercialização. De acordo com a Embrapa, 1 hectare de sorgo rende em média 50 toneladas de massa verde total, que dá cerca de 2.500, 3.000 litros de etanol. Só para efeito de comparação, o rendimento médio do mesmo hectare de cana-de-açúcar na indústria hoje é de 6.000 litros de etanol. A Embrapa não encabeça sozinha as pesquisas envolvendo o sorgo sacarino. Empresas privadas também estão prestes a entrar nesse mercado. Uma multinacional produtora de sementes em parceria com grandes usinas colheu este ano mais de 1.200 hectares do produto para testar na indústria o rendimento de 7 híbridos desenvolvidos por ela. Não foi um teste que foi feito para ser depois descartado. As usinas efetivamente colheram esse sorgo, levaram para as moendas e esse sorgo produziu etanol e que está hoje na bomba abastecendo os nossos carros por aí. Para a próxima safra, os planos são ainda mais ambiciosos. A empresa já fechou parceria com 12 usinas em 7 estados brasileiros. Nós estamos produzindo semente suficiente para plantar algo em torno de 50 a 60 mil hectares de sorgo sacarino no próximo período das águas. E as usinas estão querendo plantar esse sorgo sacarino na próxima safra. Se eu tivesse semente para 120, eu teria demanda para isso. O sorgo sacarino não deve ficar restrito às grandes usinas e aos grandes estados produtores de etanol. Estamos em Jaguari, região centro-oeste do Rio Grande do Sul. O município cedia um campus do Instituto Federal Farroupilha, que é um dos parceiros da Embrapa nos experimentos envolvendo sorgo sacarino. Aqui no Rio Grande do Sul, eles estão testando numa escala um pouco maior as variedades que foram desenvolvidas lá em Minas Gerais pela Embrapa Milho e Sorgo. A ideia é ver como é que essas variedades se adaptam às condições de solo e clima aqui do sul do país. E olha, por enquanto, os resultados são promissores. A bióloga Beatriz Emídio, pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, que gerencia o trabalho no estado, explica que o clima ajudou, o manejo foi todo bem conduzido pelos agrônomos do Instituto e a produtividade da lavoura surpreendeu. Os resultados são excelentes, nós estamos conseguindo aqui com essa unidade de observação em torno de 90 toneladas por hectare de massa verde, que seria biomassa total, considerando colmos, folhas e sementes. Isso é um resultado muito bom. Agora, por que produzir sorgo sacarino no Rio Grande do Sul, um estado que nem consta na lista dos principais produtores de etanol? O Rio Grande do Sul tem uma estrutura fundiária que predomina pequenos produtores e o sorgo sacarino, nessa ideia de produção de etanol em microdestilaria, seria uma cultura perfeita dentro dessa proposta. E o processo de colheita, se pode perfeitamente usar uma ensiladeira para fazer a colheita para a extração de caldo do sorgo. Todo o sorgo colhido é processado aqui mesmo no Instituto. Para testar o rendimento dele em etanol, a Embrapa também firmou uma parceria com um fabricante de microdestilarias da região. A moenda separa o caldo,
do bagaço. O caldo segue para a sala de fermentação. Em 24 horas, leveduras transformam todos os açúcares em álcool. O vapor da caldeira dentro das colunas de destilação separa o álcool do vinhoto, o resíduo que sobra desse processo todo e que aqui também é usado como fertilizante. Esse aqui então, Beatriz, já é o etanol de sorgo. Igualzinho o etanol de cana, o etanol de qualquer outra cultura. Etanol, esse já é o etanol de sorgo. Aqui nós estamos tendo um rendimento excelente, em torno de 42 litros por tonelada de massa verde. Isso vai dar em torno de 3.000 a 4.000 litros por hectare de etanol. Uma grande vantagem da cultura, sem dúvida nenhuma, é que ela, em pequena ou grande escala, pode ser processada pelos mesmos equipamentos que processam a cana. Como explica o Denis Delavi, representante da empresa parceira da Embrapa, que fabrica as microdestilarias. Com os seus próprios maquinários, sem nenhum investimento a mais, ele consegue aumentar a capacidade de produção da sua destilaria. Outra coisa boa do sorgo sacarino é que ele não se presta só a fazer etanol. Todo aquele bagaço que sobra na moenda, olha só, é fonte de nutrientes e alimento desejado pelo gado. O gado adora esse material, né? É um material muito rico, sobra ainda muitos açúcares aqui nesse bagaço. E o sorgo tem uma palatabilidade, né, melhor quando comparado com o bagaço de cana. O gado prefere, né, o bagaço de sorgo sacarino. Então isso garante a sustentabilidade do processo, porque tudo pode ser aproveitado na propriedade. Como a dificuldade para encontrar sementes do sacarino é muito grande, na região hoje praticamente só uma fazenda mantém uma produção independente desse sorgo, cerca de 40 hectares. O engenheiro Eduardo Malman, um dos donos da propriedade, se tornou um entusiasta desse sorgo. Realmente a cultura é uma cultura fantástica. O negócio principal aqui é a produção de sementes de arroz, mas há 3 anos a fazenda decidiu diversificar seus investimentos. Nós resolvemos entrar nesse mercado de etanol e iniciamos uma pesquisa através da internet de fontes alternativas de matérias-primas energéticas que pudessem suprir o abastecimento de uma usina de etanol. Chegaram então ao sorgo sacarino. Conseguiram as primeiras sementes com a Embrapa e passaram a multiplicá-las aqui mesmo. Por enquanto, sem arrependimento do investimento. De forma alguma, e agora a tendência é a Embrapa Milho e Sorgo apresentar novas variedades com novos potenciais que vão solidificar essa cultura no cenário brasileiro. Hoje, grande parte da fazenda já é abastecida pelo etanol produzido pela mini usina que o Eduardo e os sócios desenvolveram para vender. Aqui, eles estão sempre em busca de equipamentos movidos a etanol. Gerador de energia, tratores, máquinas agrícolas. Eles têm aqui até um fogão a etanol que aquece a água para fazer o tradicional chimarrão gaúcho. Aqui mesmo na usina, né? Que coisa interessante, Eduardo. Como é que funciona esse fogão? Bem, o etanol é armazenado nesse tanque. Aí fica aqui embaixo, né? Embaixo de cada uma dessas bocas e pode queimar durante 6 horas ininterrupto. 6 horas? Vamos mostrar o fogo. Dá para levantar aí? Tá meio quente, né? Sim, vamos levantar aqui. São muitas as possibilidades. E em se tratando de fontes de energia renováveis, o Brasil hoje tem posição de liderança no mundo. O Proálcool, criado aqui, foi um dos primeiros programas de uso massivo e popular desse tipo de energia. Mas parar de buscar novas alternativas pode significar perder o rumo da história.